processos comunicativos, certo? É alguma coisa que nós temos sempre que evitar, sempre que evitar. E por fim, eu gostaria de conversar com vocês sobre as funções da linguagem. As funções da linguagem são essenciais para o Enem. É alguma coisa que é preciso anotar, é preciso saber, tá? Porque elas constituem o uso da língua, da linguagem e a compreensão mesmo da comunicação, tá bom? Então, nós temos 6 funções de linguagem. Nós temos a função denotativa, a conativa, a emotiva, a fática, a metalinguística e a poética. Vamos falar de cada uma delas? Todas as vezes que você se expressa, uma dessas funções você utiliza. E elas estão intimamente ligadas aos elementos da comunicação que eu falei há pouco, tá bom? Então, olha só. A função denotativa é aquela função que se refere à informação. A informação. Então, ela está centrada na mensagem, né? Todas as vezes que nós, por exemplo, você vai ouvir um jornal, o Jornal Nacional, William Bonner dando uma notícia sobre alguma coisa, né? Hoje nós tivemos um incêndio de grandes proporções em São Paulo. Quando eles dão a notícia para nós e nós recebemos, a função que foi utilizada foi a função denotativa. Por quê? Porque o objetivo deles era informar, era enviar uma mensagem, tá bom? Função denotativa, então, está ligada ao uso da informação, ao envio da informação, tá bom? E ela precisa sempre ser clara, ser objetiva, ser real, tá bom? Envio da mensagem, transmissão de mensagem, função denotativa sendo utilizada. Aí nós temos a função conativa, que também é chamada de apelativa. Todas as vezes que você ouve alguém mandando fazer alguma coisa, exemplo simples, né? Nós estamos em casa, alguém fala assim, desliga a televisão, aumenta o som, né? Limpa isso aqui para mim, por exemplo. Quando alguém diz desta forma, ela está usando verbos imperativos. E os verbos imperativos, claro, servem para dar ordem. Quando alguém nos dá alguma ordem, então a função conativa está sendo utilizada. No comércio, ela é extremamente útil, né? Então, por exemplo, você está no supermercado, tem 2 embalagens lá de detergente, suponhamos, né? Um do lado do outro com plástico em volta, um papelzinho no meio assim, ó. Leve 2 e pague 1. Função conativa. Por quê? Porque ele está mandando você fazer alguma coisa. Ele está mandando você levar. E está mandando também você pagar, tá? As empresas todas utilizam frases imperativas como slogan das suas empresas. Por exemplo, o McDonald's diz, né? Amo muito tudo isso. Ele está dizendo que ele ama, ele está impondo em você um amor. Talvez você nem tenha, mas ele impõe em você este amor, tá bom? Função conativa é o uso, então, de verbos imperativos, né? Verbos em primeiro lugar. Ame, faça, corra, cale-se, né? Tome banho. Assim, verbos imperativos. Do qual a função é atuar sobre o receptor. Eu, emissora, quero atuar sobre você, tá bom? E aí o objetivo é convencer alguém de fazer alguma coisa, dando ordem. E aí nós temos uma outra função que é a chamada emotiva. A função emotiva é toda vez que eu expresso para você o que eu sinto. Então ela é centrada no emissor, tá bom? No emissor. Então se eu disser para vocês, hoje eu estou triste. Ou então se eu disser, nossa, eu sou apaixonada por esse rapaz, por exemplo, né? Ou então, eu amo sorvete. Todas as vezes que eu expresso para alguém o que eu sinto, o que eu penso, é a função emotiva que está acontecendo naquele momento, tá bom? E em N situações, nós temos a função emotiva acontecendo nas nossas vidas, né? Por exemplo, no texto dissertativo, quando você tem que manifestar o que você pensa, quando você tem que dar a sua opinião sobre alguma coisa, é a função emotiva que está atuando também, tá bom?
Aí nós temos a função fática. A função fática é aquela que está ligada entre o emissor e o receptor. Se daqui eu falo assim, eu começo a minha aula dizendo assim, oi gente, tudo bem? E daí você responde um oi, então nós usamos a função fática. É a abertura do processo comunicativo, certo? Nós temos também a função metalinguística. A função metalinguística é o uso da língua para explicar a própria língua. Muito utilizado no próprio dicionário. Não só no dicionário, mas também no dicionário. Então, por exemplo, um professor começa uma aula dando um determinado conceito, né? Biologia é... Quando ele explica para você o que é biologia, ele usou a função metalinguística, né? Então, todas as vezes que eu conceituo alguma coisa, ou seja, que eu uso a língua para explicar a própria língua, então eu estou usando a função metalinguística, tá bom? E por fim, a poética. A função poética está ligada à estética do uso da língua, né? A beleza do uso da língua, né? Então nós temos aí a poesia, a rima, os sons, né? Então nós temos, eu vou dizer alguma coisa utilizando uma beleza, uma estética. Eu posso simplesmente dizer para alguém, eu te amo. Foi uma forma de enviar essa mensagem. Mas quando alguém cria uma música, né, para dizer um eu te amo, por exemplo, Camões disse, né, amor é fogo que arde sem se ver. E aí ele cria lá um soneto lindo, né, para dizer eu te amo para alguém. Então, nisso está implícita a função poética. A função poética é toda vez que eu dou beleza e estética à minha mensagem, tá bom? Então, essas foram as funções da linguagem e cada uma delas está centrada num elemento da comunicação. Nós temos a função denotativa, né, que está centrada na informação, na mensagem, ela tem que ser real, clara, objetiva, né? Nós temos a função conativa, que ela está centrada em convencer o receptor, então está voltada para o receptor, né? E utiliza-se verbos imperativos para fazer este convencimento. Nós temos a função emotiva, que está centrado no emissor, todas as vezes que eu demonstro para você o que eu sinto, né? Está centrado no eu, no emissor. Manifestei o meu sentimento, o meu pensamento, então nós temos função emotiva acontecendo. Nós temos a função fática, que é a manutenção do processo comunicativo, aquele que abre, aquele que responde, emissor, receptor, né? E o canal utilizado para isso. Então, oi gente, tudo bem? Usei a minha voz. Você recebeu essa mensagem e você responde, oi professora, tudo bem? Né? E aí, então, ela está centrada no canal, tá bom? Nós temos a função metalinguística, que é o uso da língua para explicar a própria língua, também chamada de autoexplicativa, tá? E temos, por fim, a função poética, que é uma função ligada à estética, à beleza de como eu mando uma informação para alguém, tá bom? Então tá, essa é a nossa primeira parte da aula, né? Falamos hoje, então, sobre comunicação, sobre elementos da comunicação e sobre funções de linguagem. Quero deixar bem claro que todos esses 3 tópicos que nós abordamos aqui são essenciais o entendimento, tanto para a gente prosseguir os nossos estudos, quanto também para a resolução de exercícios, tá joia? Gente, obrigado pela atenção de vocês, daqui a pouquinho a gente volta, até lá, tchau, tchau!